TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e eu uso muito a palavra finalmente, né? Mas nunca finalmente coube tão bem em uma pauta aqui no TokuCast, porque finalmente falaremos de Kamen Rider Build, certo, Nares? Pois é, finalmente Build e Build dublado no Brasil. Pegou então o momento perfeito para a gente falar dessa série. Eu até ia comentar que ia ser assim, um cast tranquilo, sem polêmica, sem detalhes mais fora do normal, mas é a série mais política de Kamen Rider que existe, né? Não tem como tirar a política do meu Tokusatsu dessa vez, né, Gil? É verdade, a gente precisa criar um meme sonoro que é... Não, isso pode rodar aqui no TokuCast, né? E o legal do Build chegar aqui finalmente, né? Essa palavra finalmente vai ser... Vamos usar bastante, né? Porque nós queríamos gravar a Kamen Rider Build desde que o TokuCast voltou nessa fase atual, em 2020, né? Aí quando a Sato anunciou o Kamen Rider, a gente esperou. Quando anunciou o Build, a gente esperou. Quando anunciou que a dublagem, a gente esperou. E a gente ficou esperando até poder ter realmente o Build dublado disponível para todo mundo, para poder falar dessa série. Essa história também vai rolar aqui no TokuCast, mas primeiro vamos ver quem são os escolhidos, as garrafinhas aqui escolhidas para dar best match aqui no TokuCast de hoje. Opa, as nossas garrafas, começando pela garrafa prata da casa, o nosso líder do quarteto do nosso TokuCast, que é o Senna, bem-vindo. Opa, e aí pessoal, tudo bem? E eu queria saber por que não traduziram como Kamen Rider Prédio, Gustavão? Depois o Gustavão responde. Polêmica. Ai, meu Deus. Aproveitar então, já que o Senna falou, também está aqui com a gente o nosso Midas das Legendas e que, mais do que isso, teve envolvimento nesse trabalho do Kamen Rider Build também. Bem-vindo, Gustavo. Fala, galera do TokuCast, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gustavão aqui. E é isso aí. Vamos falar um pouquinho do Kamen Rider Build, dessa parte também da dublagem. E é isso. Hoje eu sou um livro aberto, ou melhor, uma garrafinha aberta. Será? Eu vou perguntar pro Gustavão por que o Best Match não foi adaptado pra Deu Bom também no Brasil daqui a pouquinho. Opa, verdade, bom questionamento. E com a gente também o nosso Homem da Era Showa, que está participando desse cast via DDD da Embratel, falando aqui com a gente. Bem-vindo, Thiago AP. Eu acho que pior que é mesmo o primeiro cast de Rider Heisei que eu participo, mas acho que tá valendo porque é uma série Heisei que tem bastante referências à Era Showa, desde sua concepção até alguns pequenos elementos. Mas valeu aí pelo convite, vamos colocar nossos drivers aí para rodar. E também temos um convidado especial estreando aqui no TokuCast, o Pierre do Resistência Tokusatsu. Seja bem-vindo. Fala aí, gurizada medonha, tudo bom? Olha só, um paulista falando gurizada, né? Mas os vícios do trabalho, né? Muito obrigado pelo convite, né? A gente que... Olha, Build foi até um marco pra mim, porque eu comecei a aparecer mais em live por causa de Build, né? Me convidaram pra fazer as lives lá na Resistência das resenhas semanais, né? E aí eu acabei fazendo uma coisa pela primeira vez na televisão, né? Que é reassistir uma série, né? Geralmente eu assisto uma série aí e eu já gravo na memória. Mas com o Build teve essa dupla experiência, né? Tanto na época de lançamento vendo legendado e agora dublado, cara. E foi maravilhoso, cara. Vamos discutir sobre tudo isso aqui. Enquanto a gente se ajeita aqui para nos prepararmos, né, para o nosso experimento científico, nosso editor vai rodar alguma coisinha aí, talvez de Kamen Rider Build, provavelmente. E nós já voltamos daqui a pouquinho. Segura aí. Durante a cerimônia de retorno da visita a Marte, uma luz misteriosa foi emitida e uma parede enorme apareceu do nada.
Aquela parede, a Skywall, dividiu o país em 3 e assim surgiram as 3 capitais. Hokuto, que priorizou o bem-estar social, Seito, que se propôs a restaurar a economia, e Touto, que incentivou o pacifismo. O atrito entre as regiões aumentou e nosso país ficou dividido. Há alguns países estrangeiros esperando por uma única chance de absorver as capitais. Antes que eles consigam, não importa como, temos que resolver o mistério da Caixa de Pandora. Kamen Rider Build, é claro que é uma produção da Toei Company, é claro que ela faz parte da franquia Kamen Rider. Ela foi exibida originalmente lá na TV Asahi, com 49 episódios de 3 de setembro de 2017 até 26 de agosto de 2018. Engraçado que ela passou numa época que o Tokusatsu.com.br estava quase que fechando as portas. A série inicialmente foi ao ar aos domingos, né, das 8 às 8h30, lá no bloco, né, do Super Hero Time, nos primeiros episódios, porque depois, a partir do 5º episódio, 1º de setembro de 2017, ela começa a ser exibida das 9 às 9h30. Que bom, né, pra galerinha, né, poder dormir um pouquinho mais aí, né? Aqui no Brasil nós podemos falar que é pra molecada ir pra missa, pra quem tem normalmente a religião, que tem a missa às 7 da manhã também. E o termo build, vamos falar primeiro do termo build, né, porque o termo build ele já entrega muito do que é esse Kamen Rider, né? Porque o termo build ele significa criar, formar, né? Eu acho que construir também, né? E ele sintetiza basicamente o que é já de cara, já. Eu gosto muito disso porque às vezes o nome ele combina com o personagem, ele tem correlação, ele é legal. Mas no caso do build, ele de cara você já entende o porquê ele chama build no primeiro episódio, né? Até pela essência de como você vê a dinâmica de toda o background da série, né? Você vê até no restinho dele vai se criando aquela grade de coisa, né? Onde vai passando os fluidos lá pra construir a armadura dele, né, cara? Faz bem muito sentido mesmo. E ele pega 2 conceitos e constrói uma coisa com aqueles conceitos também, né? Tipo... E eu até lembro quando surgiu a primeira registro do logo, depois de registrado o nome, registraram o logo, e no logo tem uma roda dentada, e que na época, em comentários na internet, as pessoas falavam se ia ter a ver com engenharia, o Kamen Rider Build, né? Eu lembro da época que, quando começou a sair os vazamentos, teve uma foto muito legal de alguém que desenhou o cinto, alguém que fez um desenho tão perfeitinho, parecia desenho de criança. E aí depois começou a vir mais, aí enfim saiu o logo, né? A gente começou a teorizar, né? Que foi o que o Nares falou, de que seria alguma coisa relacionada à engenharia, construção, igual. Mas sabe o que é interessante? Ele faz de tudo, né? Porque ele é um cientista, ele trabalha, ele é químico, ele é engenheiro também, porque físico, ele é o físico, ele que constrói o negócio. Tem aqui também, né? Na época lá teve até umas brincadeiras, né? Porque quando saiu a imagem dele, aquele posterzão clássico, né? Com ele com a mão na cintura e tal. E aí viram que era de fato mais um Rider que combinava 2 elementos, né? Eu lembro até que fizeram uma montagem engraçada que era ele com as cores do Double, inclusive. Que basicamente ele é um Double na diagonal, né? De certa forma, né? Quando estreou o primeiro capítulo, eu lembro que eu tava ainda na faculdade, o Build mais ou menos, e na estreia do Build, né? E aí eu tava observando, na hora do Henshin lá do primeiro capítulo, eu observei muito a mão dele, ele fez uma pose ali muito... Falei, cara, eu já vi isso em algum lugar, não tava lembrando aonde. Aí eu lembro que eu tava estudando engenharia elétrica na faculdade, né? E aí eu percebi que o formato da mão lembrava, se eu não me engano, acho que a primeira lei de Fleming, que não lembro agora qual que é a parte técnica dela, mas o pessoal que estuda engenharia vai saber. E eu lembro que quase ninguém percebeu isso, e quando eu postei isso no Twitter, o negócio bombou, assim, muita gente até brincou. Gustavão, você é cientista, não sei o que, eu falei, quem dera. A lei de Flame, basicamente, é a lei da mão direita, que fala que se a corrente elétrica vai para um lado e o campo magnético dentro de um fio de eletricidade vai ao redor, né? Conforme os seus dedos contornam o cabo, assim. Então. O único Fleming que eu conheço é o Ian Fleming, criador do 007. Desculpa aí. Eu sabia. É tudo referência. O Takahito Omori, né? Um dos produtores da Toei, produtor, né? Na época. Ele explicou que ele sai de games e medicina pra
um engenheiro, para um cientista, né? Para uma invasão espacial, muda completamente, né? Isso eu acho muito legal. Né? Porque ao longo do tempo a gente vai vendo a trama se transformando, né? Mas, Gil, mantém a temática. Você já viu como é difícil estudar pra ser médico também? Tá vendo? É tudo a ver com estudo, cara. Mas não é a mesma coisa, tá? Porque até vocês estavam falando aí, né? Nessa questão de ele ter essas várias formações, vamos dizer assim, né? E aí o Gustavão salientou esse ponto de que puxa realmente conceitos da ciência. Eu fico muito triste por ser bem ignorantão, de não pegar todas aquelas picuinhas que eles colocam no cenário, lá na lousa, e principalmente em cada título de episódio. Você vê que coloca um monte de formulazinhas lá. Essas coisas não são jogadas de graça. São fórmulas de fato reais, cara. Não são o que era chamado antigamente de Tecnobubbles. Uma coisa assim, não era esse? Isso, Tecnobubblezeira. Mandou o Mumble Jumbo ali. Se eu fosse querer fazer que nem eu faço, que eu quero pegar as referências de tudo, pegar todo o contexto, né? Eu ia ter que virar um Einstein pra pegar todas as paradas da série. Cara, as coisas lá são... mas pra quem entende dessa parte de física, química, essas coisas assim, é uma diversão, porque se a pessoa pausa, tudo que aparece em cena ali no Himitsuki, né, como é que chama? O QG secreto do herói, tudo aquilo tem um sentido e é uma fórmula real, é um negócio real. Talvez não tenha uso efetivo dentro da história, mas tem um significado. Com certeza. O roteirista da série, que é o Shogomuto, ele só trabalhou com build praticamente, né? O que é uma pena, né? Porque ele faz uma história aqui gigantesca e depois não tem mais nada, né? De Tokusatsu, né? E é interessante que o projeto do build, né? Ele começou primeiramente com o produtor, né? O Omori, e o diretor Ryuta Tazaki. A conceitualização inicial começou com eles dois. O Ryuta Tazaki é o diretor principal, né? Exatamente. Depois que o Shogomuto entrou e fez ali algumas adaptações na história. E eu estava lendo uma entrevista com o Mori e ele disse que uma das preocupações deles eram justamente trazer uma série que focasse mais nessa parte não só do drama do enredo, mas também que tivesse elementos educacionais, né? Como o Build aí lida com as fórmulas matemáticas, com as fórmulas científicas, uma forma de incentivo, né, pro pessoal se interessar por isso. Só para puxar, como o Gil tinha comentado do Shogomuto, que é o escritor, e esse realmente foi o único trabalho dele com Tokusatsu, mas antes disso ele já tem uma carreira nos doramas japoneses, né? Um dos primeiros trabalhos dele, inclusive, foi como roteirista no Densho Toko, que é um dorama lá do início dos anos 2000, famosíssimo, que fez sucesso no mundo inteiro. Hanakimi, ele também participou do roteiro. Hanayori Dango é outro de sucesso. O Trolls, esqueci o nome também. Até a adaptação de mangá, aquele Termai Romai, uma coisa assim, também teve o dedo dele. Então, acho que foi uma aposta na época da Toei de um roteirista que já tinha uma carreira sólida nos doramas, para vir, e já tinha inclusive adaptado mangás para doramas, para vir fazer um tokusatsu. Mas, cara, foi bom ele ter chegado, porque a ideia inicial, por exemplo, do Ryuta Tazaki, ele queria trazer esse conceito de experimento humano, né, de um experimento que sobrevive e fortalece, o conceito de Kamen Rider, né, que a gente conhece desde o primeiro Kamen Rider. E a ideia inicial, pelo que a gente procurou e leu, né, é que o Banjo seria o Kamen Rider principal da série, né, cara? Ele seria como um Ichigo e um Nigo ali, né? Eles viram parceiros depois, mas seria meio que como se o Kamen Rider fosse o build, mas isso é uma interpretação minha, tá? Pra deixar bem claro. O build fosse mais a construção do herói do que o herói em si, sabe? Mais ou menos acho que nessa seria linha. Um mentor dele, né? Lendo assim, me lembrou, não sei se o pessoal conhece aí os personagens da DC Comics, né? Mas o Nuclear, né? Que ele é um cara que não manja muito de ciência e tem um cara na cabeça dele, né? O Dr. Einstein lá, que fica falando as fórmulas pra ele e tal. Essa proposta me lembrou bastante isso aí. E só pra lembrar, tem outro Kamen Rider que tem coisas matemáticas no meio, só que acaba não sendo usado na história, assim, tanto quanto o Build, né? Que é o Kamen Rider Faz, né? O próprio Faz é um cosseno, né? É o seno Phi lá, tal. Tem o Delta, tem X, né? O próprio mangá original de Kamen Rider, que o Ichigo, ele vira meio que um cérebro lá, né, guiando o Nigo, né? Longo, né? Depois que os Shocker Riders acabam com ele volta completamente ciborgue, só
a parte orgânica é só o cérebro, né? Sim. Inclusive, uma das influências do próprio Tazaki e do Omori era justamente o trabalho original, né, de Kamen Rider. Então, é que mesmo com a reconceitualização ali do Shogomuto, eles ainda mantiveram algumas coisas. Por exemplo, aquelas cenas lá onde tem a ingestão do gás nébula, né, que eles injetam nas pessoas. O pessoal na marca ali, com o pessoal de máscara em volta. Tem toda uma pegada do trabalho original, né? Da série. É que o Ryu Tatazaki, ele é o Thiago AP dos caras, né? Ele é um cara que é muito fã da Era Showa também, né? Da Era Showa, né? É o doidão, né, cara? Provavelmente ele deve ter visto até Verdinha, né? Que veio com papo de alienígena, né? E como o Thiago AP falou, o produtor-chefe, o Tari Tomoe, daí acho que a Toei, já que você tem um escritor novo no gênero, o Tari Tomoe, como produtor, chefe de produção, já tinha grande experiência, né? Ele começou como assistente lá na época do Hibiki, e já tinha sido produtor-chefe de Drive e do X-Aid, antes de ser produtor-chefe também do Build, e depois viria a ser produtor-chefe também do Zero One. Então, colocou uma pessoa já com grande experiência na produção, né? Inclusive o Omori se desligou da Toei em 2024. Ele já não trabalha mais para a Toei. O último trabalho dele foi como produtor de King Oger. O cara só faz arte. Bom currículo, bom currículo. Bom currículo. E quem ajudou, aliás, o Omori foi aí o produtor assistente dele no Build, que é o Hideaki Yanaka. Atualmente ele é o produtor-chefe do Kamen Rider Z. Deixa comigo agora. Vamos? Que tal começar um experimento? O que é isso? A fórmula da vitória está definida. Vamos partir pro resumo da história, aí conforme vai vindo curiosidade de produção, de casting, nós vamos contando, porque é engraçado, eu acho super legal, né, que é uma série, essa série tem quase 10 anos aí, né, praticamente, né, vai fazer 10 anos, né, e é uma série que chegou no Brasil recente e ela é uma das séries que mais tem história para contar, então daqui a pouquinho a parte Brasil. A história começa de uma forma muito objetiva, né? Fala que foi descoberto a caixa de Pandora em Marte, em uma missão tripulada para Marte. Eles trazem a caixa de Pandora para a Terra, obviamente para o Japão, e aí acontece uma grande tragédia, né? Então abrir a caixa e aí é criado ali a Skywall. Um grande muro, né, que divide o Japão, e essa divisão do Japão, né, por decisão política ali, faz o Japão se dividir em 3 nações, né, em 3 países, que é Tonto, Hokuto e Seito. Eu sempre sou um cara que quando começa uma franquia, eu vou na primeira edição dela e vou seguindo, né? Foi assim com o Sentai, foi assim tá sendo com o Ultraman, foi assim com o Kamen Rider, passei o rodo na Era Showa e tal. Só que com receio eu enfrentei alguns problemas e tal, né? Então não peguei as séries assim pra ver essa evolução como eu sempre gosto, né? Tipo assim, era pra ter começado de Kuga e seguir adiante. Então eu comecei com Drive, aí eu consegui assistir X-Aid e fui pra Build. E tendo esse repertório que eu acabei de falar naquela época, foi o primeiro Kamen Rider que assim, eu consegui... Foi uma surpresa pra mim, porque foi a primeira série que assim, eu não vi o Kamen Rider lidando com, assim... um inimigo específico como essência. Por exemplo, assim, quando começou a série eu achei, ele vai enfrentar os Smash até achar o boss dos Smash. Não, a gente foi apresentado realmente assim uma trama cheia de conspirações e realmente assim, mais uma trama política que de uma trama de ação, entendeu? Uma ficção científica
com política, né, cara? Com transformações, com heróis, no mais tokusatsu de Kamen Rider Build, né, cara? Impossível, né? E além da Skywall, deu origem também aos monstros aí que são chamados de Smash. E também tem uma organização, né, criminosa e secreta chamada Fausto. Não é mais de Fausto, né? Pode ser Fausto. Olha. Fausto. Eu acho que faz mais sentido pra nós chamá-lo de Fausto pela conta da... Tem aquela alusão mesmo ao conto de Fausto, né? De realmente, assim, os caras, sei lá, em troca de alguma coisa, fizeram um acordo nefasto com o diabo em si, né? Pra conseguir o que queriam, né? Verdade, boa sacada. A trama toda se passa em um desses 3 países. Vamos ver quem é que lembra qual é o país que se passa assim. O começo, né? O começo foi em Touto, né? Porque o Sento atua lá, né? Não, o Gustavo não vale, só pra ver se todo mundo tá vestido. Sento é toutense. O Kamen Rider Build surge em Touto, no primeiro episódio já salva, né? O Hyuga Banjo, né? Salva o... Não, calma lá. Ele salva primeiro a Sawa, né? Vamos contar a Sawa, né? É que eu não vou entrar no primeiro episódio todo, então a gente faz um episódio, né? Eu já tava brincando direto no Banjo, mas tem a Sawa também. E nesse primeiro episódio a gente já... dá pra entender muito da trama que vai se desenrolar aí nos próximos, sei lá, o grande... Porque dá pra falar que você tem 3 grandes arcos, né? Eu acho que esse primeiro arco aí, o primeiro episódio já vem e deixa a gente... vamos assim, claro, tem várias revelações, né? Mas apresenta, é uma boa introdução não só pra série, mas como pro primeiro arco, né? Uhum. A série, na verdade, tem ela é dividida em 5 arcos, né? Tem o arco do Fausto, que é do 1 ao 14, a invasão de Hokuto, que é o segundo arco, que é do 15 ao 22, a invasão de Seito, que é do 23 ao 33, aí tem o arco do Evolto, e depois tem no fim tem o arco da criação do novo mundo, né? Tal. Ah, nossa, eu resumi tudo isso daí, cara. Eu coloquei um arco que é o... Eu chamei o primeiro arco de Katsuragi Takumi, que é o cientista, né, que criou o Rider System e tal. O segundo eu chamei de Rider Wars, aquela parte toda de treta de Kamen Riders, né? E o terceiro eu chamei de Evolto, e é isso aí. É que, se você for ver também, como as tramas são bem... O formato da série é realmente aquela coisa de realmente drama, como a gente falou, né? Que as séries atuais, ela pega e vai diluindo o enredo ao longo dos episódios, você tem que assistir todos, né? Mas assim, com relação a realmente parece que os objetivos vão escalando a cada trama que vai se apresentando, né? Então, por exemplo, assim, você colocou no primeiro episódio mesmo, qual que é a primeira coisa que assim, ele se lança a fazer, né? É a questão da inocência do Banjo, né? E aí toda essa saga para descobrir a verdade, eu não matei ninguém e tal, né? Vai culminar em realmente assim, ele saber sobre o passado próprio dele, que é a relação ao Katsuragi, né? Isso vai culminar na Faust também, né? E aí isso vai escalando até para conflitos entre países, né? E vocês que estão ouvindo a gente, vai ser muito difícil a gente contar a história de todos os personagens, tudo exatamente como aconteceu. Nós vamos dar um geralzão aqui, claro que com spoilers, mas até para convidar vocês aí para procurarem a série para assistir, tá bom? Mas eu acho que um dos diferenciais aí do Build, principalmente do primeiro arco, é que já no começo ela já te vende pro que ela veio, né? Ela já te vende que vai ser um drama com mistério. E é uma coisa que eu já acho um pouco diferente de outros Kamen Riders da Heisei aí, por exemplo, o Gain, uma série bem boa, também bem elogiada, só que de começo ela não te vende a que ela veio. Build não, Build já começa, tanto visualmente quanto em questão de elementos materiais do enredo, já te passa ali, se você assistir já o começo, você sabe que vai ser uma série calcada em ficção científica, mistério e um drama. E eu acho interessante que ela, no começo, ela consegue equilibrar bem o drama e a seriedade da história com alguns momentos cômicos, alguns trechos de alívio, mas ela é escrita, na minha opinião, de uma forma tão boa, que à medida que a história vai ficando mais densa, depois com a guerra em Hokuto e em Seito, vai diminuindo essa parte de comédia, e na parte do Evolt isso praticamente não tem mais, porque é como se fosse assim, o assunto é tão sério agora que não tem mais espaço para a gente contar piada. Então eu gosto porque isso mostra que a história se leva a sério, né? E sabe o que é foda? Que, cara, você começa a ficar preocupado. Pô, quem é o Nighthawk?
Não demora muito pra saber quem é o Gintoku lá, né? O filho do primeiro-ministro de Touto. Quem é o Stalk? Não demora muito pra saber quem é o Soichi, né? O Soichi Tsurugi lá, que é o mentor do Sento, né? Aí você começa a ficar desesperado quando você descobre que o Sento, na verdade, ele é... Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque... eu tive que explicar isso pro meu filho umas 3 vezes assistindo a série, inclusive. Porque ele achou que ele misturou muito ali um ponto, porque assim, o rosto do Sento é de um outro cara que morreu, né? E o Sento, na verdade, ele é o Katsuragi. Só que ele deixa de ser o Katsuragi para se transformar num novo ser. Para se transformar no Sento, né? Ele é uma outra pessoa. Numa terceira, só cedeu o rosto, ela não serviu para nada. Então, tudo é o Katsuragi, né, cara? É o lado... É o Katsuragi real e o Katsuragi o Sento, né, cara? Que provavelmente devia ser um eu guardado ali, né? A pessoa ideal que o Katsuragi gostaria de ser, né? E lembrando que a gente vê depois nas memórias do Sento que quando o Katsuragi é usado para fazer a própria experiência que ele tinha criado, é porque ele já não estava muito mais de acordo com o que a Faust ia fazer daquilo que ele criou. Não que ele tivesse ficado bonzinho e tivesse objetivos pacíficos, mas, na verdade, o Katsuragi nunca foi bem um vilão, né? Eu acho que ele é aquele típico caso de que os fins justificam os meios na cabeça dele. Para a evolução da ciência, para aquilo que ele almejava, justificava aquilo que ele está fazendo. E é isso que, como Sento depois, ele não aceita. Ele não acha que os fins justificam os meios. É totalmente o oposto. É um yin-yang, né? É um yin-yang esse ponto, assim. Até o ponto quando mostrava os dois conversando meio que no inconsciente do Sento, mostrava meio que um contraponto do outro, né? Como um yin-yang, né? Um negativo um do outro, assim, né? Que assim, ao longo do tempo que a série foi passando também, a gente foi mudando as impressões que a gente tinha dos personagens, né? Porque ao longo do tempo que eles iam sendo apresentados, eles passavam noções, né? Então, por exemplo, quando o Katsuragi foi apresentado, ele era o capeta na Terra, né? É o cientista do demônio, né? Mostrava aquelas cenas dele lá na Faust. O criador da Faust, né? Isso, mostrava ele fazendo o que os caras da Faust fazendo lá, né? Os experimentos nos caras lá, com aquela cara, né? O ator já não ajuda também com aquela cara, né? E aí ao longo do tempo você vai conhecendo mais sobre ele. A gente entrou naquela parte que eles foram a primeira vez pra Hokuto, eles conheceram a mãe dele, né? E aí mostrou que de fato tinha uma admiração pelo pai. Então a série vai mudando de uma certa forma até a noção como você vê os personagens de forma gradual, quando você vai conhecendo eles melhor. O próprio Gentoku também, a gente foi sendo apresentado para ele, né, de uma forma assim, ele foi uma das pessoas iluminadas pela Caixa de Pandora lá, é mais um desses loucos que estão no comando das nações querendo mais poder. Mas aí quando vai mais pra frente na história, lá vai mostrar que qualquer real intuito dele, ele se mostrou um cara mais valoroso, entendeu? Cara, você mandou bem nessa, cara, porque realmente os personagens mudam bastante, né? Menos o Banjo em si, mesmo com as meninas do Banjo, depois descobrindo que o Banjo é parte do Evolto e tal, mas por exemplo, o Sento muda, o Gentoku, ele é um vilão, de repente ele é um maluco do cacete, um filhinho de papai, né, um trauminha, depois vira um puta de um personagem interessante, engraçado, e um heróizão, né, tal. Tem a Missora, que é a grande linha, vamos dizer assim, a Missora, por ter o poder dela, pode, né, por tudo que aconteceu com ela purificar lá as garrafinhas e tal. A Missora também, ela não muda muito, né, apesar de também ter a parte secreta dela de ser uma idol, né? Mas ela é a linha dorsal, que ela é a Sawa também. Apesar que a Sawa também tem uns vai e vem aí de confiar ou não confiar, mas as duas são o que seguram esses caras aí. Porque esses caras eles dão umas navegadas foda, né? Mas assim, a evolução desses personagens é clara, né? Todo personagem evoluiu muito, né? Soichi, Stalk, Revolto, todo mundo teve um grau de evolução muito bom, né, cara? E até o chatão lá, o Breeze também, né, cara? O Utsumi também. O Utsumi, eu odeio o Utsumi com todas as minhas forças, né? Mas o Utsumi também teve o desenvolvimento dele. Cara, e assim, como eu comentei, né? Até queria ouvir de vocês, qual
Qual dos arcos, né? Daqui a pouco a gente entra no Evolto, assim, muito. Mas qual desses primeiros arcos vocês gostaram mais, né? Porque tem todo esse começo de Fausto, depois da Fausto, aí depois tem toda aquela parte de país versus país, né? Pra disputa de Ryder mais forte e tal. E tem uma parte que eu gosto muito da série, eu acho muito interessante, que é as indústrias Namba, cara. Porque é um negócio que percorre os acontecimentos da série. É fantástico, velho. O cara era tão louco lá que ele criava as crianças pra se tornar o que ele queria que elas fossem. Era tipo uma seita, Espião, né? cientista, eu já tava esperando até o Thiago AP falar dessa parte aí, né, com propriedade, né, porque a escolha pro ator que é o chefe das indústrias Namba foi cirúrgica, né, Thiago? Exatamente, que é o Akira Hamada, que foi o Mr. Titan, né, do Kamen Rider Stronger. Foi dublado pelo Carlos Seidel, ficou maravilhoso também. E então, aí eu acho que já é o Tazaki sendo show boy, né, porque ele colocou um líder de um ator que fez um líder de uma organização do mal da Era Showa pra liderar meio que uma pequena organização do mal, assim, na Era Heisei. Porque as indústrias Namba é tipo uma seita, né, cara? Eles fazem lavagem cerebral na criança. E olha só como é bem show isso aí, não é, Thiago? Porque assim, escolheram o cara da série do Stronger, que começou comandando a Black Satan, e da mesma forma que a Indústrias Namba ela meio que financiava a Faust, a Black Satan era financiada pela Deusa, né, cara? Exato, e foi traído e tal qual o Namba foi traído pelo Evolto, né? O Titan foi traído pelo Shadow, que era um vilão tão filho da puta quanto o Evolto, né? Que mexia ali os pauzinhos. Ou seja, a gente acabou de descobrir que Build é um remake de Stronger. Genial. O que eu acho foda nessa parte do Namba, eu não quero que ele não queira tanta atenção assim só pra isso, né? Mas é porque, pô, você já sabia que o Namba era um filho da puta, você já sabia já que a galera trabalhava pra ele. Mas quando acho que o Soichi que chega no centro e fala: você já ouviu falar nas crianças de Namba? Cara, foi um background do que só falar que o cara era um entendeu? Um filho da mãe com uma organização, velho. Achei fantástico a história das crianças de Namba, né? Eu acho que a Namba Heavy Industries aqui, ela traz um elemento da primeira metade da era Heisei e que foi menos explorado ao longo da segunda, que são essas indústrias, organizações como, por exemplo, sei lá, Smart Brain, a Yggdrasil, que são os vilões da história, né? As corporações, que na verdade essas corporações na era Heisei substituíram aquilo que era, sei lá, a Shocker, ou como vocês falaram aí, outros vilões da Era Showa, até os Gorgon lá no final. Então, ainda é muito da ideia do Ishinomori, porque o grande vilão, o grande inimigo daquele período que o Ishinomori criou os Riders, ainda eram os regimes fascistas, que a guerra tinha acabado há pouco tempo. Já os vilões do século XXI são as megacorporações, até porque Kamen Rider foi tomado e logo depois a gente teve o estouro daquela bolha da tecnologia, né, mostrando o quanto também as corporações podem afetar e destruir a vida das pessoas. Então, retomar isso na penúltima série da Era Heisei, eu acho que foi um acerto muito bom. E eu acho que isso também contribuiu para depois o que o Evolto vinha fazer, porque a gente achava que ele já tinha sido, que o mestre já tinha sido desmascarado uma vez, e a gente muitas vezes, eu pelo menos na primeira vez que assisti, não fiquei mais pensando, para mim o papel dele já estava estabelecido, ele foi afetado pela caixa de Pandora em Marte, alguma coisa, beleza. Você nunca vai imaginar até a metade da série, ele vai ser o grande vilão da história. Gente, a gente tem todos os estereótipos de vilões aqui no Bills, vocês perceberam isso? A gente tem o dono de indústria lá, o rico, né, o megalomaníaco, o milionário. Nós temos cara do Starbucks. O cara do Starbucks que vende café caro. Nós temos o político corrupto. Nós temos um político que quer dominar o mundo a qualquer custo. Nós temos o cara que é vilão só porque é ruim. Nós temos a ameaça alienígena, né? Porque o Evolto ele é uma entidade alienígena que já tinha varrido Marte, né? Já tinha acabado com Marte, né?
Vou complementar só o que você falou aí. Tem toda essa gama de vilões assim, mas o fio condutor do Build foi justamente a ameaça alienígena, porque ele que manipulou todo mundo e ele foi o grande motivo da série do Build, né? Vamos dizer assim. O Evolto, ele foi e causou todo esse desdobramento, né? O Lábia, né, cara? Ele manipulou todo mundo, dos heróis a todos os vilões. Vocês me permitem só pra fechar a Namba, né? O Gustavão pode falar isso com mais propriedade do que eu, mas não sei vocês, mas eu achei esquisito quando divide só em 3, né? Porque o Japão tem muito esse negócio de dividir, né? Em norte, sul, leste e oeste, né? Tem muito anime. O próprio Hakusho mesmo tem lá os guardiões que eles enfrentam, né? Que são as bestas diferentes e tal. E o Namba, na verdade, funciona como se fosse o quarto país, né? Tanto esse Nan, né? Vem de sul, né? Não é isso, Gustavão? Acredito que sim. Tá vendo? Como se for... Não, é sufixo de sul mesmo. Isso, não isso. é um leite caro, quando vocês forem pais, vocês estão ferrados aí. Outro vilão aí, ó. O Namba era um poder paralelo, né? Meio que um poder paralelo, assim. Mas é isso, cara, é isso. A gente falou, né, Gustavo, lá na live lá que nós fazíamos, que assim, até pela forma como é o estereótipo do Namba, né? Ele era um senhor já de uma outra época, né? E assim como todos os caras lá estavam ansiando por ele, pra mim parecia meio que um resquício, tipo assim, lá daquela época que o Japão era império mesmo, que queria dominar tudo, sabe? Eles eram velhos, e aí com o poder em mãos, ele queria aquela coisa de expansão. Até tem uma hora lá que ele fala, né, Gustavão, lá, quando... Ele queria unificar tudo, ser presidente e comprar ele vai ser aquele resquício do Japão imperial da Segunda Guerra. Mas não, eu acho que mais do que isso, o Namba, ele tem um orgulho que é muito real no Japão. Quando eu estudei no Japão, eu fiquei na casa de um casal de idosos, e o pai da família da casa, que tinha quase 80 anos, então ele viveu a Segunda Guerra, ele sentia muito orgulho do que a geração dele reconstruiu o Japão. Ele falou para mim mais de uma vez, quando a guerra acabou, não tinha nada aqui. Ele falou, nós tornamos esse país a segunda potência do mundo econômica. Então, essa geração do pós-guerra, que é a geração do Namba, tem esse negócio de que não interessa qual meio, mas fizeram, às vezes pelo mal ou pelo bem, mas conseguiram retomar o país, tirar o país do chão. Então, eu acho que ele representa muito esse japonês do pós-guerra, né? Que é, certamente, desse período que o personagem teria vivido, né? E você que tá ouvindo a gente aí, nesse momento, cara, o Ban já virou Kamen Rider Cross Z. Já tem o Grease, né? O Kamen Rider Grease, que inclusive é um ator repeteco, né? Ele tá lá em Kamen Rider Kiva. Já acontece muita coisa, já tem a torre de Pandora, né? Pandora Tower. Um mundo de colapso, entra em guerra. Cara, acontece muita coisa aqui, sabe? Muita coisa. E aí, esse ponto, fico convidado para vocês assistirem a série. Vamos falar um pouquinho mais do Evolve, da emissora, né, do final aqui da série, porque o Build, gente, que precisa... Eu acho que talvez o Build vai voltar aqui pro Topcast aí, numa parte 2 pro futuro, porque é tanta coisa legal que acontece, né? E para vocês também, tem muita coisa legal que a gente vai contar no finalzinho do cast, vou dar umas dicas para vocês aí, pra vocês poderem acompanhar mais conteúdo sobre Build. Como eu comentei agora há pouco, o Evolto é uma entidade alienígena, né, que varreu Marte há sei lá quantos milhões de anos atrás, né? Tanto que uma entidade lá de Marte, que era a rainha de Marte, ela que possui o corpo da emissora ali em vários momentos, e agora o cara tá aqui para varrer Terra, né? Praticamente. Qual que era exatamente o plano e o que ele queria fazer? Ao longo do tempo, ele foi realmente um personagem misterioso, né? Você viu que ele teve várias identidades ao longo da série, né? Foi lá como o Bloodstalk, lá era um personagem mascarado lá junto com a Faust, né? Depois revelou Soichi e tal, e mais pra frente foi lá quebrar realmente todas as expectativas mostrando ser um alienígena, né? Mas assim, até mesmo quando ele se revelou depois, a gente não sabia o que ele tava querendo, né? Porque ele se afeiçoou pela Terra e tal, e aí com todo aquele histórico que ele foi revelar, só depois que a gente foi saber que era basicamente um devorador de mundos, né? E vou usar a Terra como energia aqui pra basicamente virar tipo assim, alguém que, como até o próprio Centro falou, né? Que a Caixa de Pandora tinha esse poder de ir além das leis da física, né?
É que aquela coisa, né? Eu acho que ele, assim, lógico, ele era um destruidor de mundos, né? Um devorador de mundos, mas quando ele pisou na Terra e começou a ver como que funciona a humanidade, né? O jeito humano de lidar com as coisas, eu acho que ele ficou muito aficionado. Então isso talvez tenha sido uma espécie de gatilho, vamos dizer assim, pra ele começar a desencadear tudo que ele fez durante a série. Então eu acho que ele ficou meio que encantado com a humanidade e queria, sabe, gerar tudo que ele gerou ao longo da série. O primeiro grande parceiro dele foi o Shinobu Katsuragi, né? O pai do Katsuragi, né? O pai do Sento, né? E aqui eu acho mais barato que a série inteira a gente vê plano atrás de plano, né? Ah, o plano de um, na verdade, era parte do plano de outro, que 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 era parte do plano de outro. Foi manipulado por outro, que mudou o plano de não sei quem. Repete isso aí umas 50 vezes, tô brincando. E aí no final você tinha dois grandes planos, né? Que era esse do Evolto e do pai Katsuragi, né? Do pai do Sento. Que era criar basicamente um mundo sem, né? O Evolto, né? No final... aquela Fausta, aquela organização criminosa do começo, que fazia experimento com as pessoas, né, cara, que era liderada por um cara que queria tomar todos os países, né, reunificar o Japão de certa forma, né, um Oda Nobunaga moderno, vamos dizer assim, era tudo parte de um plano maior, cara, sabe, para livrar o mundo do mal, porque o mal tava manipulando tudo para ele, meu, nossa. É uma série muito interessante, né? Quando você acha que você pode respirar, ó, já resolveu uma coisa aqui, aparece algo maior e foi assim até o final. Eu fico me questionando se assim, era de fato ele estava conduzindo, tudo aconteceu realmente como ele queria, ou ele era tão sagaz que assim, mesmo as coisas assim, às vezes surpreendendo ele já meio que adaptava as coisas aonde ele queria que fosse, entendeu? Eu acho que era isso. Eu acho que ele sabia dançar conforme a música ali. Cara, manipulação em plano atrás de plano dentro de plano, né? A gente viu isso na série toda, né, cara? E não foi só os vilões, né? Os vilões que não eram vilões, que depois, sabe? Os próprios heróis também, né? O Sento também manipulou muita coisa para as coisas funcionarem a favor dele, né? Aliás, esse detalhe do Evolt, na forma que a gente vai ver mais ele na série, que é a do mestre lá do café, né? O ator que interpretou ele, Yasui Maekawa, ele falou uma vez numa entrevista que no início da série um produtor falou para ele, teu personagem no futuro vai revelar que é isso e vai fazer isso. Então, quando ele começou a atuar, ele já sabia no que o Isurugi ia se tornar. Então, ele disse que ele tentava atuar numa forma assim, meio contida, uma manipulação contida, uma ironia meio que contida, porque ele já sabia o que o personagem dele ia ser no futuro. Então, a gente, reassistindo a série, a gente percebe que nos olhares, alguma coisa assim, é interessante porque quando eu sentei para ver a série dublada, quando ela estreou, estava na cara, desde o início, nos detalhes, que o Isurugi era um dos grandes vilões da história. Mas quando a gente assiste pela primeira vez, não dá para perceber. Não mesmo. E segundo o Shogomuto, a ideia também de iniciar o mundo no final, que foi acontecer, eles criam um mundo novo, né? E que só o Sento e o Banjo têm noção do que aconteceu, tá presente desde o começo da série, né, Nares? Pena que o Sento teve a grande ideia de unir dois mundos paralelos, o dele e um outro mundo que não existiu, o Evolto, né? Ele, o pai dele, não me lembro. Só esqueceu de limar também, não só o Evolto, mas tem alguns presidentes, ex-presidentes, alguns não todos os políticos, né? Da maioria dos países, esqueceu dessa galera, né? E o Neto, o craque Neto também, esqueceu de limpar o mundo dessas coisas, mas só levou. Uma hora de cada vez, né? Vários mundos, né? Falar a verdade. Uma coisa que eu acho interessante é como no começo cada um tem a sua própria motivação ali, né? O Banjo queria lutar pela inocência dele, o Sento queria lutar para, enfim, saber quem ele era e depois pela ciência e tudo mais. O Greasy queria lutar pela casa dele lá, né? Pelo país dele, por Roku. Depois, meio que no final, assim, todo mundo meio que abandona as convicções individuais e todo mundo acaba lutando ali pelo bem maior, né? Que é se livrar do Evolto. É verdade. Ou pelo lema hippie, né? Paz e amor.
Paz e amor, né? Não, isso aí, não querendo ser o chato que cita quadrinho de novo, mas citando um quadrinho é meio que o plano que enrola em Watchmen, né? Você criar um inimigo que vai fazer unir todos os países pra bater numa pessoa só, né? Todo mundo tem o mesmo inimigo, né? Tem muitas histórias, muitos conceitos aí. Star Trek também é um que coloca o mundo todo se unindo para virar algo novo devido a uma ameaça maior ou uma condição de algo maior. Faz sentido, na verdade, né? Aconteceu naturalmente. Já que o Senna foi o chato que citou quadrinho, eu vou ser o chato que vai citar mangá, porque toda aquela parte do gás nébula lá, deles usarem um gás para criar os monstros, né, os kaijins, é exatamente muito parecido com um mangá do Shinomori de 1986 que se chama Kemonohito Shogokun, que é mais ou menos a síndrome do Homem-Fera, a síndrome do Homem-Besta. O conceito geral era basicamente isso. Os cientistas malignos lá utilizavam o gás nébula para criar kaijins. Então eu acho que eles foram beber nessa fonte também, porque é bem parecido. Pode ser. Inclusive, a série foi exibida, né? Ela foi a última exibida completa na Nara Heisei, porque o Zio de vídeo, né? É meio ali, né? Assim, com o Reiwa. E foi em 18, né? Que marcou o aniversário de 30 anos do nascimento de Shotaro Shinomori, né? Que sabe, foi uma homenagem dentro, né? Dessa grande franquia, né? Porque é muito parecido, né? É muito parecido os conceitos. Gente, você que tá ouvindo a gente, vá assistir Kamen Rider Build, está disponível no Amazon, lá na Amazon Prime, e você também pode, caso você esteja assinando da Tokusatsu, né, assistir, ou caso você já tenha assistido, né, comenta aí e conta pra gente o que você mais gostou da série. Nós vamos contar o que nós mais gostamos daqui a pouco, lá no final do cast. Fiquem com a gente. Vamos falar um pouquinho aqui do Brasil, né? No final de 2020, a Sato anunciou que ela ia trazer séries Kamen Riders aqui, novas, né, oficialmente pro Brasil, né? Muito se especulou no começo de 2021, fizemos até um cast, o Bonin lá da Resistência participou com a gente. Os fãs pediram build, a Sato fez uma enquete no final de 2020, deu RX, Black Build, né, cara? Mas a Sato acabou anunciando em 2021 um CEO, e no mesmo ano lançou um filme de Zero One dublado. Entre muitas piadas e críticas, foi um momento interessante, né, cara? Em 2023, quando o build chegou legendado lá no streaming da Amazon, já tinha outras séries, né, Kuga, se não me engano, né, Gustavo, já tinha outras séries disponíveis, e em novembro de 23, não estou dando data exata, mas se vocês pesquisarem vão encontrar, a Sato anunciou que o build seria dublado, né, o Gustavão e o Danilo lá do Tokudok que participaram desse processo, o Gustavão traduzindo, mas também essa parte de liderar, de fazer curadoria, né, essa parte consultiva de garantir uma boa dublagem. Em abril de 2024, a Sato começou a fomentar, né, através de canais, né, de criadores de conteúdo sobre Tokusatsu, que estreia em 1º de maio de 2024 na Amazon. Não aconteceu. Diversas polêmicas, discussões sobre. Isso acho que não vale a pena a gente entrar. Vamos pro final feliz, né? Porque agora, em dezembro de 2025, chegou na Amazon Prime finalmente dublado. E antes de chegar, né, dublado na Amazon Prime, lá em junho de 2025, a Sato, ela lançou o programa de membros e lançou, né, oficialmente mesmo a dublagem aqui no Brasil. Um dos membros poderiam ver semanalmente aí 2 episódios do Build. Daqui a pouco a gente fala do elenco de dublagem, né, do estúdio e tal, mas eu queria falar um pouquinho com vocês, queria ver um pouquinho de vocês nesse período. Eu acabei de traçar uma linha do tempo aqui, né, sobre esse momento, né, entre o anúncio e a chegada de Build, que todo mundo tinha assistido Build já, né, antes de chegar oficialmente no Brasil, né? Sim. Indo pro Japão, claro, viajando. Viajando, de barco. Eu acompanhei, como eu falei, né? Eu comecei a ver a NRC a partir de X8, né? Então eu assisti Build com o lançamento, também tava na faculdade, que nem o Gusta, né? Aí eu lembro que na época era Build e Kill Ranger, aí eu acompanhei, eu tava me envolvendo mais com Tokusatsu nessa época, né? Então eu tava começando a ver as séries regulares em lançamento pro Japão, através dos fansubs, né? E Build foi uma delas. Sim, Build eu vi semanalmente, porque a série me cativou de cara e eu comecei a observar ali o andar da carruagem da série, cara. É uma série que ela é bem redondinha, bem fechadinha, né? Então, assim, pra mim ela é uma das favoritas ali a estar num top 5, de repente, de Kamen Rider. Você descobriu minha pergunta final. Então já se prepara. Cara, eu assisti Build e Build de cara se tornou uma das minhas séries preferidas. Eu adorei Build, falava muito pro Kuroda, né, na época. Quando a gente voltou pro Tokukast em 2020, a primeira série que eu ia ter feito era Build, cara. A primeira série que eu queria ter gravado.
acabou não sendo, o primeiro Kamen Rider acabou sendo o Decade, mas, cara, eu fiquei fissurado em Build, assim. Então eu fiquei muito animado quando anunciou oficialmente, mas principalmente quando anunciou a dublagem, assim. O Build, na época, a gente já não tinha mais com força fórum, essas coisas, que de outra enquete que a gente já comentou aqui no TopoCast, a gente fala muito dos comentários em fórum, aí já tinha com muita força as redes sociais, né? E eu lembro, olhando as redes sociais, as discussões, Build foi quase uma unanimidade entre os fãs brasileiros, né? Quem assistiu na época a série colocou como um dos melhores Riders da era Heisei, e acho que a maioria das pessoas na época estava no top 5, com certeza, né? E no meu também, eu amei a série. Não, e até a galera do Não Misture Política com o meu Tokusatsu teve que se render à realidade, né? Porque o Build é o mais político de todos, como vocês contaram aqui. Aproveitando que o Nares falou de redes sociais, eu lembro também que o pessoal não estava acompanhando muito o X-Aid também, né? O pessoal acho que não gostou muito do visual, da pegada. Preconceito, né? Preconceito, puro preconceito. Eu gosto pra caramba do X-Aid. Eu até, inclusive, a gente não comentou, a primeira aparição do Build é na série, né? Ele aparece no episódio final, né? O X-Aid tem um episódio. Não, é quase na reta final que ele aparece. Era aqueles cameos bem assim aleatórios de Kamen Rider, né? Ou na verdade o Gem, né? E, quero sua essência, X-Aid, aí ele enfrenta, ele sem querer mata o Gem, e aí pega a essência dele. Sim. É o tradicional já atualmente, né? Essa mini participação no final do Rider novo também, né? Acabou. Voltou agora, né? Se você for ver em Zetsu, foi lá no filme lá. Eu não me lembro, por exemplo, no caso de Gits pra Gabo, não lembro se rolou de aparecer o Gabo na série do Gits, por exemplo. Do Gotcha, desculpe. Não vi Gotcha e Gabo se encontrando. Cara, eu vou checar se aparece o episódio ou filme, mas é uma eu acho que o Gotcha e o Gabo se encontraram, eu acho, não? Porque eu acho que teve. O Zetsu também apareceu no... Eu lembro que eu fiz o Gabo vazou na internet, inclusive, a transformação. Mas eu assisti Gotcha o dia inteiro e eu não lembro do Gabo aparecer na série. Talvez em um filme, mas eu não me lembro dele. No filme, eu digo no filme. É que tem série, tem cameos que foram em filmes e tem cameos que foram em série, né? Sim. Verdade. Gente, uma era assim, eles aparecendo só em filme, né? Uhum. O Kamen Rider Build, eu acho que acabou se tornando também, né? Voltando pra parte do Brasil, assim, um capítulo à parte dentro da história do Tokusatsu no Brasil. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Porque você tem toda a história, inclusive em breve num livro aí, né? Do Tokusatsu.br, você tem toda a história do Tokusatsu do Brasil. Você tem um capítulo, né? Jaspion e Changeman. Você tem um capítulo lá pra Ultraman Antiga. Você vai ter um capítulo, sabe? Você não vai ter um capítulo pra um Spector, por exemplo, pra Patrine. Mas você vai ter um capítulo pro Kamen Rider Build, né, cara? Porque aconteceu tanta coisa, né? Ele se tornou uma grande surpresa, uma gata surpresa que virou um grande meme, né? Uma grande chacota até, né? Em que Gustavão e Tokudok eram imensamente cobrados por muitos fãs, inclusive por trabalharem no projeto, né, Guga? Eu já ouvi cada coisa na internet, Gil. Eu já vi gente falando que eu sequestrei a dublagem porque eu briguei com a Sato e não sei o que. Cara, eu já ouvi cada teoria absurda. Vocês não têm noção, velho. E de meme, ele acabou se tornando o primeiro capítulo do que, pra mim, pelo menos, né, é o melhor momento do gênero do Brasil, né, cara? Marca um retorno realmente de como o gênero tá aquecido agora, né? Um certo frescor, né, também, né? Um certo frescor porque é uma série inteira, entre aspas, mais recente, mais nova, né? Não só um repeteco do que a gente já viu. E também é uma série que agrega gregos e troianos, né? Tipo, que eu tava falando mal aí, falando que o pessoal não curtiu muito o X-Aid. Você não acha comentário tão negativo assim sobre o Build, assim, com facilidade, né? Mas você não sabe o que é foda? O Build, ele ainda é atual. Ele tem quase 10 anos, mas ele ainda é atual. Sim. Ele é atual, e quando você vai analisar a rede social, igual o Nares falou aí pra trás, você vai ver que assim, 99,1 talvez assim, goste do Build, e tem ali aquele seu 0,9 que tipo, tá, a série é legal, mas não é pra tanto, a série é ruim, o protagonista é xarope, o vilão não sei o que, sabe? Então assim, é muito pouco que você acha. Então acho que ela foi realmente um grande consenso pra fanbase de Tokusatsu aqui no Brasil. E aconteceram muitas coisas interessantes assim com relação, teve toda essa celema dos memes com relação à questão da entrega, né, Gusta? Mas também, olha só como muita coisa aconteceu também, né? Ó, a gente teve exibição da primeiros episódios aí pra apreciação do público em cinema, por exemplo, né?
Cara, esse é um capítulo à parte também, vou falar pra vocês, um subcapítulo do capítulo do Kamen Rider Build. Porque no dia que a Sato fez isso daí, eu reclamei muito com a Sato, contei lá pro Victor Sato também nesse caso, porque a Sato lançou no mesmo dia que nós fizemos um evento, cara, de Tokusatsu em São Paulo. Foi muito chato, mas aí... Coincidência boa, Gil, Coincidência não que eles sabiam do evento. Foi proposital. Inclusive foi o que eles tinham feito no Anime Friends já. Mas eu acho que é uma estratégia que, pra mim, não é legal. Pra eles talvez tenha sido legal, mas a Sato, ela mudou muito, né? Acho que o build é o grande marco dessa mudança da Sato com a chegada do Victor, né? Do filho do seu Nelson. Pra quem tá ouvindo, a gente não conhece, tá? O Victor, ele é um dos donos da Sato, né? Ele é o filho do dono da Sato, ele é o responsável por essa parte de Tokusatsu. E eu falei isso pra ele, ficar desde que você chegou... o mundo pro fã de Tokusatsu mudou assim, da água pro vinho, né, cara? As coisas melhoraram muito aqui para quem curte Tokusatsu, graças ao empenho, ao trabalho, né, liderado por ele lá na Sato. E o build acabou saindo de meme para realmente, né, um marco para um momento legal e para mudança de estratégias também, né? Essas estratégias da Sato mudaram muito e para melhor, né? Pô, cara, ver o stand da Sato com os Zets na Comic Con Experience, ver a Sato fazendo ação em eventos, ver a Sato próxima dos criadores de conteúdo, independente do tamanho do criador de conteúdo de Tokusatsu, com as lives que rolaram nas exibições do Build. Tem esse ponto também importante, viu, gente? Cada exibição do Build teve antes uma live com um criador de conteúdo sobre Tokusatsu, com dubladores, com grandes nomes relacionados ao gênero no Brasil, independente do tamanho do criador de conteúdo, independente do engajamento, né, dos seguidores, deram uma atenção fantástica para esse nicho, né? Eu acho que a gente pode dizer que a malice vem para bem, né? Porque se tivesse dado certo no planejamento inicial da Sato, o lançamento no Prime Video em 2024, iam ter sido colocados todos os 49 episódios dublados de uma vez e vida que segue. Isso ter dado errado propiciou uma mudança de estratégia, fez com que esse lançamento 2 vezes por semana ao longo de 6 meses mantivesse o interesse do fandom, criasse um burburinho que se perpetuou ao longo de todo o segundo semestre de 2025. Houve pessoas que estavam afastadas do Tokusatsu que, por causa do burburinho persistente, foram assistir a série. Então, eu acho que acabou trazendo, não posso dizer financeiramente, porque isso eu não sei, mas no caso de promoção do nome do Kamen Rider, trouxe mais gente do que teria trazido apenas com o lançamento no Prime Video em 2024. Cara, a Sato saiu de distribuidora para entregar o produto final. Ela virou, entre aspas, um streaming, né? Apesar de ser via YouTube, apesar de ser via outra plataforma e não uma própria, ela deixa de distribuir para se entregar. Já que ela é cobrada, ela foi entregar para quem tá cobrando. E esse é um ponto que para mim foi crucial, Nares. Se não fosse isso, não tinha Zets. E não tinha também a possibilidade e a esperança de nós vermos, talvez, Gavan Infinite também, por exemplo. 2025 foi bem, realmente, esse ano de, realmente, assim, a mudança de direção da Sato, né? E como vocês falam, assim, parece que, assim, foi daqui, como se fosse um gráfico, né? De subida, né? Porque foi essa entrega do build de forma gradativa, né? Realmente, assim, alimentando os fãs de forma, assim, realmente por muito tempo, né? Aí veio a questão dos Zets aí também, né? Tá basicamente assim, se consolidou, né? Pô, e que salto que foi isso, né, galera? Porque realmente assim, entregou o build dublado. Aí, tipo assim, aí foi aquele anúncio, vamos trazer Zets também, beleza, tal. Aí vamos trazer Zets dublado. Vai trazer dublado? Maravilha, né? Aí trouxe dublado muito rapidamente, sabe? Então parece que realmente agora engrenaram a ponto de que assim, agora a gente faz a coisa e entrega com mais facilidade, cara. 2025 foi realmente assim, um ano de transformação da forma como a Sato age, cara. Cara, a gente passou, não posso falar pelo fandom todo, tá, pessoal? É uma opinião minha, na maioria do fandom, de um acusar o outro de passar pano pra Sato, pra um fandom em que a maioria estica o tapete vermelho e faz questão de passar o pano, né? Porque nós estamos hoje numa fase muito legal e é graças ao trabalho da Sato, né? A Sato é a única, como costumam falar, né? A única empresa interessada em trazer as séries até o momento, né? No Anime Friends de 2023, com o seu Nelson participando de um comentário lá, o
os criadores de conteúdo fizeram perguntas, às vezes até um tanto duras, sempre muito respeitosas, mas um tanto duras pro Nelson Sato. E já que a gente falou em política, ele é bem político, né? O Nelson é um bagre ensaboado na hora de responder. Ele consegue não falar nada, mas de forma muito simpática. E isso mudou completamente, por exemplo, para o Anime Friends 2025. A recepção que o Victor teve, não tinham mais cobranças, tinham agora elogios e sugestões para os próximos passos. Então, isso abriu um novo caminho para os Kamen Riders no Brasil, justamente no momento, coincidiu com o momento em que a Toei veio para internacionalizar os Kamen Riders. Então, acho que casou tudo perfeitamente, né? Porque, que nem eu comentei, né? Eles estão agora numa subida, né? Porque realmente tiveram êxitos aí na questão da entrega do conteúdo, mas anteriormente foi, como a gente falou dos memes, né? Foi uma coleção de realmente coisas que fizeram a galera realmente assim ter aquela dúvida, né? Que, não, o negócio vai cair na mão da Sato, não, né? Que nem você teve a questão lá com relação à produção de filmes, até a questão da entrega da própria dublagem do vídeo, como não rolou, já meio que fazia a galera malhar aí, que nem o Jutsu por conta de fracassos anteriores, cara. E aí isso mudou atualmente agora por conta de realmente assim ter esses êxitos, né? Eu fico feliz por essa mudança de horizonte. Né? Transparência é tudo, né, gente? Transparência, tanto no empresarial quanto no pessoal, é sempre importante. Sobre a dublagem, Estúdio Clone, direção Ricardo Campos, né, como a gente contou, a revisão aí do Danilo Módulo, o Tokudoki, do Gustavo Iracema, o Gustavão, que está aqui conosco, no presença ilustre, né, que agora o Gustavão ele é muito famoso. E o elenco aí, pô, Alex Morales, fantástico pra mim, foi o melhor dessa série, foi o cara do Bolsento. Tem o Guilherme Marques, tem o Rex Nunes, o Guilherme Marques também estava excelente também. Alex Minei, Paula Zanetti, como eu comentei, o Carlos Saido fazendo o Namba, muitos dubladores legais aí, e dublagem foi boa, né, galera? Acho que todo mundo curtiu a dublagem, né? Sim, até foi uma coisa que assim, que nem teve muitos nomes, assim, muita gente até, quando saiu a dublagem, ficou meio assim, porque, tipo assim, chorando de barriga cheia, né, que queria dublador famoso, né, tal. Mas ao longo do tempo a gente foi realmente assim, acompanhando a série e foi realmente assimilando essas novas vozes, cara. Até assimilando, porque além de serem boas vozes, a forma como foram adaptados os diálogos, cara, ficou muito bem adaptado, cara. Uns personagens até como eles falam, vou dar um exemplo do Banjo, por exemplo. O Banjo, assim, a forma como ele foi adaptado pro Brasil, cara, o cara tem muito gente brasileira nas colocações dele, nas tiradas dele. Dava pra se identificar muito com ele na hora que... você tá me tirando, que não sei o que, cara. Muitos momentos da dublagem assim eram bem legais, porque realmente você se sentia vendo assim uma série adaptada para o português. Eu acho que muitos fãs enfrentaram aquilo que eu também enfrentei. Eu demorei algumas semanas para me acostumar à dublagem, porque, diferente de outras produções, é uma produção que eu já tinha visto mais de uma vez, que tinha muito claro na minha memória a voz dos personagens em japonês. Então, demora um tempo para a cabeça conseguir entender e aceitar uma voz em português, diferente se você pegar uma série nova e assistir dublado pela primeira vez, porque daí você não viu a voz original e você compra muito mais rápido. Mas agora, depois de terminar a série inteira dublada em português, eu já me lembro dos personagens, não mais falando em japonês, eu me lembro deles já com a voz brasileira dele. Até a gente testemunhou, de fato, essa evolução e aceitação das vozes, né, Gusta? Por exemplo, vamos tocar aqui no ponto de uma dublagem especial que foi a da Sawa, né, da Paula Zanetti, né? A gente viu lá, inclusive, assim... vou citar o exemplo do Baixo, por exemplo, que ele foi conquistado por Build, né? A gente, a princípio, estranhou um pouco a voz dela, mas eu acho que também foi por conta da atuação da atriz também, no começo também era meio travadinha, né? Mas ao longo do tempo a gente foi se adaptando com a voz dela, e ao longo da série, vendo a atuação dela, a voz dela melhorou bastante, como foi inserida dentro da personagem. Pensa igual, cara, porque assim, o começo, quando eu vi as prévias, eu fiquei preocupado com o Build. Não curti muito, né? O resto eu gostei. Quando eu vi o primeiro episódio, a Sawa foi a que mais me incomodou. E o Build foi o que eu mais gostei. Durante o longo da série, cara, eu não tenho que reclamar de nenhuma voz. Gostei de
todas as vozes, eu gostei muito da dublagem, mas principalmente do Morales fazendo o Build. Pra mim, ele conseguiu ser exatamente aquilo que o Sento é, aquilo que o Atsuhiro no Kai é, sabe? Né? Eu acho que ele foi perfeito, assim, sabe? Todas foram bem legais, mas essa pra mim foi fantástica. E eu concordo com o Pierre, que eu acho que o Ricardo Campos deu uma brasilidade pro Banjo, né? Deu, assim, como diria, uma malemolência pro personagem, né? Que o Banjo, ele é um personagem que não se ajuda também, né? Ele é meio atrapalhado, aquele jeito dele, né? Aí eu acho que o Ricardo, mesmo ele sendo o diretor também, ele meio que conseguiu captar essa essência, né? E começou a fazer esse jeito meio, desculpa o preconceito, meio Debi Lloyd, talvez, do Banjo, mas lógico que não é pra tanto. A gente chama ele de porra louca, né, cara? O cara doidão mesmo, velho. É o que o Sento fala até na dublagem, você é só um bombado sem cérebro, entendeu? Um pouco neurônio mesmo, sabe? A gente percebe que ele tem dificuldade de raciocínio lógico. Gente, música rapidão, antes de ir para as considerações finais. A Be The One, acho que eu vou destacar ela, vai. Que tem aquele grupo lá, o Pandora, com a tal da Beverly. Eu quero falar uma coisa sobre Be The One, que eu acho uma abertura fantástica, mas o mais legal é que quando eu fui pesquisar lá no Spotify, eu descobri a Dua Lipa. Eu não conhecia a Dua Lipa, eu descobri ela graças ao Kamen Rider Build. Hoje a Dua Lipa, é dois também, né? Por isso que é Dua Lipa, né? Ela deve ser um best match também. A Dua Lipa é um best match, cara. Meu amor platônico hoje, meu crush. A trilha instrumental da série é feita pelo Kent Kawai. Ele não trabalhou em outras séries Kamen Rider, ele trabalhou só em Build. Mas em Ultraman ele trabalhou em Nexus e também em Ultraman Dido. E em anime ele trabalhou num Gundam que eu gosto bastante, que é o Gundam Double O. E você falou da Beverly, é interessante que é o seguinte, ela canta uma versão oficial, né, em inglês, da Be The One também. E também canta uma versão maravilhosa da abertura de Kamen Rider Fuga. Não sei se vocês já viram aí ao vivo. Essa versão dela é linda. Pra tentar fugir do bloqueio de YouTube e tal, nós vamos rolar 2 versões nacionais, tá? O Ricardo Cruz tem uma versão de Be The One, se não me engano, e o Rafael Pinheiro, lá do YouTube, tá sumido, também tem uma versão bem legal que ele chama lá uma amiga pra cantar. Ficou muito boa, inclusive. Eu gosto muito de Be The One justamente porque ela é um pouquinho mais pop, né? E Kamen Rider, nesse período, ele vinha vindo com uma sequência de aberturas que eram mais pegadas no rockzinho, né? Era sempre umas aberturazinhas um pouquinho mais... Aqueles rockzinho meio rap rock, né? E aí veio Build com uma abertura que ela é mais puxada pro pop. Eu achei interessante isso. Esse pop que você vai na balada, escuta muito tunts, né? Exato, Eu só lembro que nenhum fansub sabia o que falava no começo da abertura nos primeiros episódios, porque tinha uns que tava escrito Be The Night, né, seja o cavaleiro, e tinha uns que tava escrito Be The Night, né, seja a noite, né. O Gusta deve lembrar disso aí. Eu entendi o Be The Light. Não, é porque no começo não era difícil ter acesso às letras, né, então tinha que esperar sair a versão oficial. E não era divulgada a letra, né? Então tinha que esperar sair o CD, aí você entrava em sites que disponibilizam letras oficiais, e só no dia que você sabia o que estava escrito, né? Então os fansubs nessa época tinham essa dificuldade de tentar entender, né? Vamos para nossas considerações finais. Nessa parte, vamos anotar aí para não esquecer, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos falar coisas que nós gostaríamos de falar sobre a série, sobre a produção, sobre alguma curiosidade, alguma coisa que tenha passado. Vamos contar se ela está no nosso top 5 da franquia. E nós vamos contar aqui também para os nossos ouvintes o nosso jabá. Nós vamos indicar aí o nosso conteúdo, ou talvez um conteúdo legal sobre Kamen Rider Build que tenha na internet, pode ser o próprio conteúdo. Inclusive tem um aqui que, se o Pierre não contar o conteúdo da existência, conto eu, hein? Então, vamos lá? Vamos. Eu não preciso nem agradecer, o Pierre a primeira vez, vai voltar muitas vezes pro Topcast. Gustavão, que é o colaborador de todos os canais, praticamente, que existem aqui no Brasil. E o Thiago Senna e o Nares são meus companheiros aqui diários de tokusatsu.com.br. Então vamos começar por você, Adriano Nares. Muito bem, olha, foi muito bom rever Kamen Rider Build, agora dublado.
É interessante, eu sempre comento aqui, todos os casts eu falo isso, porque o bom de reassistir uma série que eu já tenha visto uma ou duas vezes, serve para confirmar o que eu tenho na memória, né? Se é bom como eu achava que era, ou se continua sendo ruim, se eu achei a série ruim, se melhorou, se piorou. E eu confirmei o que eu achava, o que eu tinha na memória do Kamen Rider Build, de ser uma excelente série. Percebi que muitos detalhes sobre o Evolt, sobre a história, estavam lá, que assistindo pela primeira vez a gente não sabe, tem que prestar atenção e às vezes talvez a minha atenção não tenha ido para aquilo que deveria ter ido quando a série foi exibida originalmente. Então, para mim, isso mostra que o desenrolar da série não saiu muito do planejado, porque em muitas séries de Kamen Rider, às vezes a gente tem algumas coisas que são jogadas no início que são esquecidas e nunca mais são retomadas. Certamente a série muda de rumo por questões de melhorar a audiência, venda de brinquedos. Provavelmente isso não aconteceu com Kamen Rider Build, porque tudo aquilo que foi plantado no primeiro quarto da série, ele vai refletir e ser amarrado lá depois. Eu acho que esse é um dos principais destaques do Kamen Rider Build. A série é muito bem amarrada, tudo tem uma razão de ser e os personagens são muito bem desenvolvidos. O que eu mais gosto na série, adorei na primeira vez que assisti e na segunda vez, e assistindo agora dublado também, é a relação que é construída entre o Sento e o Banjo. Eu acho fantástico como a amizade deles, eles se tornam irmãos e às vezes até mais do que isso no decorrer da série, e eu acho que esse é o melhor ponto para mim dentro da história do Kamen Rider Build. É uma série redonda, com certeza para mim tá no meu top 5, sim, tá no meu top 5 de todas as séries Kamen Rider, entre as 5 melhores séries da franquia. Para quem não assistiu, com certeza vale a pena assistir. Agora pode assistir dublado, pode assistir legendado, e eu acho que vale a pena a gente voltar a falar, porque tem muita coisa para falar do Build, outros detalhes da série também, e o que vem depois, né? Porque o Build, ele termina, para mim, de uma forma meio melancólica, porque se para mim o mais importante da série foi essa relação de amizade do Sento e do Banjo, quando vai chegando perto do fim, e eu fiquei meio desesperado ali perto, no último capítulo, que eu pensei, mas agora eles não se conhecem, não tem mais amizade, como é que vai ser? E a gente tem um fio de esperança também, que é o que a gente vai ter depois em continuidade em outras produções, né? Então, Build está entre os meus Kamen Riders preferidos e é uma série que vale muito a pena e é daquela que eu posso rever quantas vezes for, que eu nunca vou me cansar. Já assisti muitas produções depois com o Atsuhiro Inukai, o Sento, né, muitos doramas, outras com Eiji Akatsu, que é que interpreta o Ryuga, 2 grandes atores, interpretam muito bem. O Atsuhiro Inukai, inclusive, virou um queridinho no Japão, fazendo diversos doramas, fazendo filmes. É outro ator que decolou depois de participar de uma série Kamen Rider. E para quem gosta de Tokusatsu, já que está ouvindo aqui o TokuCast, eu também convido a acompanhar toda sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília, lá no canal do Toku Agora, o nosso programa semanal, que vai ao ar toda sexta-feira, 8 da noite, com o que está acontecendo no universo do Tokusatsu. Os nossos colunistas, o Thiago AP e o Senna, são colunistas do nosso programa em vídeo também, além do review das séries do momento e as notícias da semana. Vou trazer então o nosso convidado especial, que está participando pela primeira vez de um TokuCast. Pierre, o que você mais gostou na série? Ela entra no teu top 5? Obrigado aí, Zanelli. Cara, olha, eu arrisco dizer, não sei se entra no meu top 5, mas é uma série bem significativa pra mim, né? Realmente, assim, foi uma trama muito dinâmica, realmente, assim, acompanhar naquela época um episódio por semana já era angustiante, você ficava curioso pra saber realmente como a história ia desenrolar, e você tinha uma surpresa a cada semana, realmente, como a história se colocava, né? Aí rever de novo isso daí com novas vozes também já rendia uma expectativa, né? É uma nova experiência ver dublado, sabe? Então, Build, eu não sei realmente dizer assim, um
rider que eu gosto bastante, né? E é bem significativo por tudo isso que aconteceu, né? Tanto pela própria essência da série, né? Como ela é bem emocionante, criativa e tem um roteiro ótimo, formas bonitas e tudo mais, né? Eu gosto dela assim como um todo, não sei se gosto dela em alguma coisa em especial. É um negócio legal, entendeu? Mas acho que assim, como eu tô realmente desbravando toda a franquia em si ainda, eu não sei se arriscaria dizer agora que é o meu top 5, assim. Eu teria que pensar bastante, porque entrou muita série que eu assisti agora e tá realmente, assim, mais no meu coração, sabe? Mas Build, excelente, assim, recomendaria pra qualquer pessoa. Tem personagens contagiantes, uma trama que realmente, assim, deixa você sem fôlego, sabe? É como a gente até falou uma vez lá na Resident, assim, se fosse pegasse um top de séries para recomendar, falaram Jumperson, mas Build também a gente falaria assim, sem a menor cerimônia, sabe, cara? Assim, muito boa assim mesmo. Eu fico grato, né, por ter visto naquela época, e fiquei grato, né, de poder acompanhá-la aqui junto com a Resistência lá, né? Tanto para realmente assim curtir como divertimento, quanto para gerar conteúdo, como foram as lives, né? Inclusive é desse um dos pontos que a gente vai dizer o nosso jabá, né? Que foi realmente assim, a Build também é significativo para mim, porque eu fiquei mais ativo na internet graças às lives de Build. Eu fui convidado para fazer as lives, acredito, lá por em torno do episódio 10 e 11 e 12, acho que era 10 e 11, se não me engano. Que aí começou a falar mais da questão da Faust, o Katsuragi e tal, e a partir daí eu fiquei até o fim, sabe? Foi muito legal realmente, assim, trocar impressão com as pessoas, né? Ver os posicionamentos, aprender, né? Tem muita coisa que realmente como a gente discutiu, o Build realmente, sim, retira muita coisa da nossa realidade em si para compor sua história, tanto não só de uma parte visual, mas para compor realmente a trama, os poderes do próprio personagem, né? Aqueles Rider Kick que vocês veem, aquelas finalizações, tem toda uma ilustração realmente calçada em leis científicas, cara. E isso é muito bom. Caso, assim, você vai de cabeça para realmente aprender Build, é uma escola, sabe? E é realmente recomendável, assim. E a gente falou sobre a série inteira lá na Resistência, fizemos uma live, assim, desde o episódio 1 até o episódio final, foi realmente gratificante fazer aquela saga de live, sabe? E aí, esse é o recado que eu deixo para quem tá ouvindo aí, ó. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Modéstia à parte, eu acredito que justamente por ter feito todo esse trabalho lá na Resistência, eu fui convidado para aparecer aqui, né? Eu me sinto muito honrado, né? E deixo esse convite para vocês, vão lá na Resistência, vejam essas lives de Build aí e muitas outras, né? Gostamos de falar tanto de Tokusatsu clássico como atual. E particularmente eu também gosto de fazer esse trabalho lá em outras redes. Eu faço o TikTok, é todo trabalhado, eu que faço trabalhar lá, desde de segunda a sábado tem muito conteúdo lá, e eu convido a todos a curtirem lá. Que estejam à vontade. Ô Pierre, só uma dúvida, o seu nome é uma homenagem a Build, de uma forma matemática? Pierre ao quadrado? Na verdade, o Pierre é uma evolução dos meus apelidos. Os meus apelidos foram evoluindo ao longo do tempo. Começou lá no ensino fundamental, foi pra Pi. Aí quando eu fui crescendo, eu fui lá pra Pierrot. E aí no final, pra escapar de uma maldição amorosa, eu virei Pierre. Pierre, opa. Olha só. Boa. Muito bom. Foi evoluindo. Vamos, e agora chamando o nosso Midas das Legendas, Gustavo, acho que agora também você é o Midas da dublagem, né? Também atuando aí na tradução para dublagem das séries. E além de você falar pra gente o que você gostou e se Build entra no top 5, tem alguma curiosidade da dublagem que você pode deixar pra gente nesse final também? Claro, claro. É Gustavo Iracema, cara. Olha, Build entra facinho assim no meu top 5. Eu tô sempre mudando, mas eu acho que ele tá ali, andando ali na segunda, na terceira. Então, assim, eu gosto muito do Build. Eu tive que assistir Build 3 vezes, né? A primeira foi indo de barco pro Japão, né? Que não tinha como, né? E aí eu tive que rever mais 2 vezes, né? Então eu tive que revisar as legendas pra Sato, porque as legendas que estão lá na Prime Video no Tokusatsu, na versão legendada, não fui eu que fiz, mas eu tive que dar um acabamento nelas, que elas tinham alguns probleminhas lá, então o pessoal que fez entrou em contato comigo e pediu pra eu dar uma polida. Aí eu fiz toda essa polida nas legendas, entreguei pra Sato. E aí mais ou menos ali no finalzinho de agosto, eu acho, de 23, eu lembro que eu tinha recebido um e-mail do Nelson e ele queria marcar uma reunião. E aí, conversando de assuntos internos da Sato, eu lembro que uma das perguntas ali foi: Gustavo,
O Nelson perguntando pra mim, Gustavo, se eu fosse mandar dublar uma série, qual que você escolheria? E aí eu fiquei pensando assim, eu olhei o catálogo que ele tinha, né, que ele tava trazendo também mais, né. Eu falei, Nelson, eu acho que o mais interessante seria você dublar o Build, porque é uma série até recente, né, o pessoal gosta muito. Pelo menos onde eu vejo comentário 99,23 adoraram, um pouquinho a gente detestou. Eu acho que é um tiro certeiro. E aí a gente encerrou a reunião, ele deixou isso aí guardado. E eu lembro que mais ou menos um dia ou dois depois ele respondeu um e-mail pra mim falando que eles decidiram que ia dublar o Build. E aí, loguinho aí na segunda semana, mais ou menos de setembro de 23, ele pediu pra... Ele passou meu contato pra um pessoal lá de dentro da Sato e a gente foi criando um grupo, né, no WhatsApp. Aí tá lá, por exemplo, o Nelson, pra ele acompanhar o processo, né, tava lá a dona do estúdio, tava o Danilo também, né. E a gente começou todo esse trâmite de falar com o estúdio, entender a rotina lá e tudo, né. E aí começamos os trabalhos, né. E aí foi bem louco, né? Aí começou todo o processo, né? Eu lembro que eu montei uma tabela gigante. Aí eu lembro que eu falei com o Danilo pra ele ajudar a preencher também, pra gente sentar junto ali, ver o que é bom falar pro estúdio, não, sabe? Fazer todo aquele processo inicial. E aí depois a gente foi começando ali o processo. Eu, pessoalmente, eu tenho que deixar uma coisa até clara. Eu não sou muito... não é que eu não gosto de dublagem, é porque eu sou uma pessoa que eu sou muito acostumada a ver no idioma original. E esse desafio de assessorar a dublagem, ele no começo com o Build, né, ele foi muito difícil, porque, por exemplo, falando aqui das escolhas que vocês viram no resultado final, eu tive dificuldade de escolher as vozes ali, observando os testes que a gente recebeu, né. Aí eu lembro que eu tinha uma opinião A, o Danilo tinha uma opinião B, e aí depois conversando com o próprio Danilo, depois ouvindo opiniões de terceiros, assim, para entender muito ali o universo da dublagem, a gente sentou todo mundo junto ali, fez um bem bolado, né? E aí chegamos nesse resultado que vocês viram. E aí a gente começou todo o trabalho, né? E aí fui assistindo os episódios, fazendo toda aquela coisa de falar, tem um probleminha aqui, que a frase ficou um pouquinho atropelada, sabe aquela coisa? A gente vai pegando os episódios e assistindo. E eu, pelo menos, eu tenho o costume de fazer uma coisa que acho que pouca gente faz, né? Pegar a legenda, que no caso que eu tinha revisado, e colocar junto com a dublagem, porque eu ia ouvindo, ia lendo e entendendo as nuances, né? Então, por exemplo, quando tinha às vezes uma tradução errada ou uma colocação errada, a gente avisava o estúdio. E aconteceu isso também lá, era muito normal, né? Então, por exemplo, tinha casos que às vezes um personagem era para ser o personagem A e sem querer gravou o personagem B, sabe? O dublador B. Então a gente avisou, aqui tá errado, aqui era para ser A, não era para ser B. Então assim, aconteceu muito disso e a gente foi avisando o estúdio ali, ajudando todo o processo. E se eu não me engano agora, eu não vou lembrar quando que a gente terminou o processo de dublagem, eu vou até dar uma colada aqui no grupinho de WhatsApp que eu tenho aqui com a Sato. Eu acho que a gente terminou o processo em 23 de janeiro de 24. Eu lembro que foi logo depois do meu aniversário, né? Meu aniversário é dia 14. Eu lembro que no dia 23 a gente entregou tudo. A gente comemorou lá, eu, Danilo, Nelson, a Marina, né? Que é a dona do estúdio, né? Da Clone. Então a gente conversou lá e tudo e foi entregue, né? E a gente ficou naquele processo todo de espera, né? E a gente sabe que não aconteceu, né? Mas é o que o Nares falou um tempo aí pra trás, né? Eu acho que há males que vêm para o bem, né? E aí, ou o contrário, eu não lembro agora o ditado, até deu um branco aqui. Então, aconteceu o lance do Vitor aparecer na Sato. O Nelson até falou pra mim que eu tinha que falar com o Vitor. Aí eu conheci o Vitor, né? Conversei muito com ele, expliquei quem que eu era e tudo, o que eu desempenhava junto com a Sato. E aí o Vitor, vendo todo aquele papo, vendo toda aquela coisa, chegou nesse resultado aí do clube de membros da Sato. Eu lembro que ele até perguntou pra mim minha opinião sobre isso, eu conversei isso muito com ele reservadamente, né? Então, cara, enfim, aconteceu finalmente, né? A dublagem finalmente agora tá disponibilizada e mais recentemente chegou na Prime Video, né? Então, acho que de certa forma eu tô feliz com o que aconteceu. Foi um resultado bacana. Foi um trabalho bem exaustante, mas valeu a pena, né? Então, assim, o meu papel do Danilo foi basicamente só de fazer o polimento, né? Então, se tivesse algum detalhezinho ali que tinha que ser consertado, obviamente a gente tinha que falar com o estúdio e falar, pode fazer assim e tal, dá pra ponderar aqui e ali. Então, foi muito uma questão ali de barganha, né? Mas, finalmente deu tudo certo, entregamos o melhor resultado possível, né? E é isso. E para encerrar aqui, que eu falei demais, né? Meu jabá é basicamente esse, sigam lá a Resistência, continuem apoiando aqui o pessoal do TokuCast e quem quiser me seguir,
@Gustava1 com M, JRI. Aí tem lá Instagram, Twitter, e eu não uso TikTok, mas eu tô mais ativo nessas duas, né? Que é o Instagram e o Twitter. Então, me sigam lá. E, para encerrar com chave de ouro, né? Ouçam esse TokuCast e vários outros e apoiem o seu criador de conteúdo favorito. É isso. Muito bem, valeu, Gustavão. E agora o Kamen Rider Decade já está esperando aqui para levar o Thiago AP embora para o Showa Universo de novo. Mas antes que você retorne para o Universo Showa, Thiago, como é que foi para você o Kamen Rider Build? O penúltimo Kamen Rider da era Heisei, bem recente, como o Senna já tinha dito, e se por um acaso ele consegue aí combater e entrar na tua lista de top 5 de Kamen Rider. Então, cara, eu acho que o Build ele funciona muito bem como um primeiro Kamen Rider, né? Se você quiser indicar para alguém que nunca assistiu um Kamen Rider na vida, eu acho que ele funciona muito bem, porque ele tem elementos básicos, né? Elementos constitutivos básicos ali da franquia, e ele também engloba bem todos os elementos que foram sendo desenvolvidos ali ao longo da era Heisei. Eu acho o Build, assim, cara, uma série muito boa, muito bem desenvolvida, tanto de enredo, de roteiro, quanto de atuação. Mas o que eu gosto muito do Build são os visuais, cara. Pra mim é uma das séries Heisei, assim, que tem os melhores visuais de todas, assim, cara. Eu acho que depois do Double é o Heisei que tem o visual mais legal, pelo menos pra mim, né? Entra num top 5 de séries Heisei, sim. Não sei se entra num top 5 de séries Kamen Rider em geral, porque pro meu gosto pessoal, pro meu coração, eu acho que tem séries ali que representam... O top 5 é só Showa. Não, são 3 Showas, Kuga e Ibi. Brincadeira. Um top 5 Heisei entra fácil, assim, eu acho uma série muito boa. E a dublagem, cara, eu como Gustavão não sou um grande aficionado por dublagem, assim, eu gosto de ver o idioma original, mas eu acho que ficou legal, assim, de começo eu não gostei muito, principalmente da questão da mixagem, assim, eu achei que falhou em alguns elementos. Mas eu acho que ficou legal, a maioria dos personagens ali, a personalidade casou com o dublador escolhido. E querendo ou não, né, a dublagem ela meio que democratiza e facilita aí o acesso à produção, acesso à série, que não é todo mundo que tem disponibilidade, tá, para assistir coisa legendada. Então eu acho que quanto mais coisas dubladas aí, melhor pro fandom. Meu jabazinho aqui é o quadro Arquivo Showa lá no Toku Agora, né? Também me sigam no Twitter, que eu ultimamente ando bem ativo por lá. E também acessem o tokusatsu.com.br para notícias, artigos, matérias e tudo mais relacionado a Tokusatsu. É isso aí, pessoal. Obrigado e não sejam um alienígena de Marte. Por favor. Quem sabe de Vênus, né? Um Inca venusiano, coisa assim. Não sejam alienígena. E Senna, pra você, Build conseguiu entrar no teu top 5? Cara, entra fácil no meu top 5, é uma das séries que eu mais gosto. Eu ia até falar que o roteiro dela é tão bem construído que foi pra preparar a gente pro roteiro péssimo, né, do Zio, né? Que você falou sobre esquecer coisas, né? Zio é uma série que esquece muitas coisas além no andar da carruagem aí. E, bom, sobre a dublagem, cara, só queria falar... eu também prefiro assistir no idioma original, né? Só que a dublagem, ela acaba sendo também um caminho de acessibilidade, né? Pra criança, tudo tal. Não tem como criança assistir legendado, né? O Mikairon, que é um artista, ele até segue a gente nas redes aí, sempre conversa com a gente. Ele postou que, por exemplo, ele assiste com o filho dele, né? O Kamen Rider Z e tal, né? Então, acaba sendo importante por isso aí, né? E pra não me prolongar muito aí falando sobre a série, só queria trazer 2 curiosidades que eu tinha guardado aqui pra falar. Que o nome do Sento, né? É uma junção de 2 palavras aí. É o Sen de Sencha, que é tanque, né? Com o To, que é uma variação fonética aí do kanji de coelho, né? Que é o Sag, né? Então é Rabbit Tank, né? O nome dele, né?
Iryuga, né, seria o kanji de eu e o kanji de dragão, né? Então seria eu sou um dragão. E queria dizer que não foi ao acaso, né, que esse ator foi escolhido aí, porque ele trabalhou em outra série Rider antes, né? Porque ele tá lá em Amazon, que é uma baita de uma série que eu sei que muita gente não gosta pelo conteúdo meio gore, assim, dela, né? Eu já vi alguns comentários negativos aí, mas é uma série que eu acho excelente, que queria muito aí que o Gilson depois trouxesse aí pra gente. É isso aí, um abraço pra todo mundo, agradecer sempre um prazer gravar com todos vocês aqui, agradecer o Pierre, agradecer o Gustavão aí, o Nares, o Gil e o Thiago, e falar pro pessoal, né, quer ver outra série? Quer que a gente fale sobre o filme do Build, que é muito bom, inclusive? Deixe aí nos comentários. E fale também qual seria o mundo que vocês criariam. Eu criaria um mundo sem Gozager. É isso aí. Um abraço. Eu criaria um mundo com churrasco e milkshake. Pronto, falei. No meu mundo, as pessoas não usariam roupa. Ô, louco! No meu mundo, o Bumbum já seria a última série Super Sentai. Olha só. O mundo é que Gozager não existe, né? Justamente. E pra você, Gil, o Build entra no teu top 5 ou tem outras séries que ainda conseguem desbancar? Poxa, eu dei spoiler, né, Nares, já no meio do cast, né? Entra no meu top 5, cara. Build pra mim é a minha série preferida da era Heisei. E é uma das minhas preferidas da franquia. Eu queria, como eu comentei várias vezes do cast, um cast muito maior, sabe? Merecedor, assim, pra essa série fantástica que foi Build. Porque o Build, pra mim, é uma das séries mais marcantes de toda a franquia e de todas as franquias nas quais nós falamos aqui, né? Ela combina ficção científica, drama, crítica social. A história ela traz pra gente aquele mistério, né, de identidade, de conspiração, aquele quê de detetive, né, cara, de investigação e tal. Depois vira um conflito de escala mundial. Ela traz essa relação entre pessoas legais, como a do Sento e do Banjo, como você citou. Ela é dividida nesses arcos que eu acho fantásticos durante a série. Ele aborda a ética científica, cara. Ela aborda a ética na guerra, manipulação política, sacrifício, sabe? O Evolto, ele vai muito além do que só um alienígena, né? Uma ameaça alienígena, porque as pessoas pensam que a ameaça alienígena ou a ameaça de um caju gigante, ela não tem, às vezes, uma bagagem, uma substância social, né, cara? E ela tem, né? Ela mostra pra gente que o Evolto, ela representa a destruição causada pelo uso do poder sem empatia alguma com ninguém, com nada. Enquanto no contraponto a gente tem a amizade e a confiança entre pessoas que vão conduzindo para um desfecho, para um final feliz, né, cara? Porque a criação de um novo mundo no Build, ele reforça a mensagem central da trama para mim, que é uma só. O futuro ele só pode ser construído quando a gente luta pelos outros. Né? Quando a gente luta por nós mesmos, a gente não consegue nada além da destruição. Né? E quando a gente luta pelos outros, pelo bem dos outros, que é o que o Sento faz na série o tempo todo, né, cara? Ele mostra pra gente que é assim que se cria um mundo novo, né? E a série, ela tem quase 10 anos e ela é muito atual porque as pessoas estão deixando de lutar pelos outros. As pessoas estão preocupadas só com posse, preocupadas com compras, preocupadas com o próprio umbigo e se preocupam só com quem convém, não se preocupam mais com os outros. Se a pessoa está passando fome é porque ela não trabalha, porque ela é vagabunda. Se a pessoa ela não é feliz, o problema é dela, não é meu. Ela não tem nada a ver comigo. Né? Se estão atacando um outro país, se estão fazendo alguma coisa errada, não importa, não é aqui. Se não é a pessoa na qual eu votei ou na qual eu escolhi, não me importa. Dane-se. Tudo que ela faz, bom ou ruim, não me interessa. O mundo tá assim hoje. O mundo parou de lutar pelos outros. A gente parou de tentar construir um mundo novo, né? E o Build mostra isso pra gente. E isso é uma visão muito atual. É por isso que o Tokusatsu ele é muito mais do que só herói dando porrada. Só voadora, explosão e monstros de borracha. Política sempre existiu. Não só no Tokusatsu, mas como qualquer outra linguagem, qualquer outra mídia, né, da cultura pop mundial, que conta uma história. Toda história tem um grau de profundidade, seja na história contada ou naquilo que ajudou a inspirar quem a escreveu. Né? E isso para mim é Kamen Rider Build.
uma baita série, uma baita história, e façam como sempre, gente. Ajudem aí a gente a construir um mundo melhor, lutando pelos outros, né? Lutando com empatia, lutando com preocupação. E isso, para mim, é fantástico. Foi o que me fez me apaixonar por Tokusatsu. E o Kamen Rider Build, para mim, ele é um grande exemplo atual do século XXI do que é o gênero Tokusatsu consolidado e não criado a partir de Ultraman. É isso, né? E o meu jabá é aqui, tokusatsu.com.br. Acesse nosso conteúdo, vá lá curtir nosso Toku Agora, continue ouvindo o TokuCast, vire apoiador do nosso Catarse para você concorrer a muitas coisas legais, para você participar de grupos exclusivos. Esteja conosco aí, e muito obrigado, claro, por nos ouvir até aqui. Um grande abraço para vocês e fiquem com o Edinho. O Evolto abandonou o Ryuga na montanha. Foi isso que aconteceu. O resumo do... O Ryuga, ele é o Evolto passou por uma cirurgia de apêndice, né? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.